Galera, eu acabei de assistir Eternos, cara, um dos filmes mais aguardados aí dos fãs de quadrinho e do universo cinematográfico da Marvel, e eu vou falar pra vocês aqui tudo que eu achei nessa crítica, bora lá. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando e galera, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Zenkai e hoje eu trago a minha crítica aí do filme Eternos, um dos filmes mais aguardados aí pra quem curte o universo cinematográfico da Marvel. Mas antes da gente começar, já deixa aí o seu like que ajuda demais o canal, se inscreva no Zenkai que é extremamente importante e clique aí no sininho de notificações para que você possa receber todo e qualquer conteúdo que surge aqui no Zenkai, beleza? Dito isto, sem enrolação, bora lá. Bom pessoal, eu acho que pra vocês, assim como eu, né, que acompanha notícias na internet e tudo mais, antes do filme estrear já começa a sair aqueles primeiros comentários, principalmente das críticas, né, os gringos lá, pessoal da Variety, da The Hollywood Report, tudo mais, críticos mesmo de cinema, eles acabam tendo acesso ao filme antes do que a gente, meros mortais. E muitos desses críticos criticaram pra caramba, negativamente, o filme aí dos Eternos, né? E sempre que eles fazem isso com um filme de super-herói, eu torço o nariz porque eu penso, caraca, velho, esses caras eles não sabem o que eles estão falando, eles não fazem ideia da importância que tem para um fã de quadrinho, um filme desse tá sendo aí adaptado para as telas do jeito que a gente sempre quis. Eles têm que o quê? Analisar o filme como um todo, montagem, fotografia, direção de arte, direção, atuação e tudo mais. Então eu geralmente costumo criticar, mas nesse caso em Eternos, pessoal, infelizmente eu preciso concordar com eles, porque literalmente eu não gostei de Eternos. Eu achei o filme fraco e eu vou começar a dizer pra vocês o porquê. Primeira coisa que eu não gostei, cara, a diretora é a Chloe Zhao. A Chloe Zhao, ela é nada menos do que a última ganhadora do Oscar de melhor diretora, cara. E além disso, o filme que ela dirigiu, Nomadland, foi presenteado aí com uma estatueta de melhor filme no último Oscar. Então o que a Marvel fez? Pô, eles foram muito espertos, porque, poxa vida, temos aqui um grupo de super-heróis que poucas pessoas conhecem, vamos trazer uma super diretora para agregar, né, no nosso filme, uma direção competente, extremamente convincente. É sucesso, um grande elenco, você tem ali Angelina Jolie, você tem Kit Harington, você tem muita gente boa ali, então a fórmula do sucesso tá pronta. Pois é, galera, o que acontece? Eu assisti Nomadland e pra mim a grande qualidade da Chloe Zhao é a capacidade que ela tem de desenvolver personagens. Ali em Nomadland ela desenvolve dois personagens especificamente de maneira assim muito cirúrgica, muito precisa, muito boa. Você consegue se apegar aos personagens. E aqui em Eternos a minha primeira crítica é exatamente essa. São muitos personagens, muitos personagens, não só da parte ali dos próprios Eternos, mas você tem alguns outros personagens. E essa construção, esse desenvolvimento de personagens, na minha opinião, foi muito fraco. Por quê? Fica evidente pra mim, eu não tô falando que a Chloe Zhao é uma má diretora, muito pelo contrário, cara. Se ela ganhou um Oscar, ela tem os méritos dela, mas fica muito claro aqui pra mim a dificuldade que ela tem em trabalhar com tantos personagens e dar a profundidade que esses personagens precisam. Por mais que Eterno seja ali um grupo de super-heróis que pouca gente conhece, mas olha, por exemplo, o Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia era também uma parte ali de super-heróis, não era tanta gente que conhecia, mas foi bem desenvolvido, cara. O James Gunn ali, ele pegou um grupo de personagens que nem tanta gente conhece, mas quem é fã de quadrinho, mas ele conseguiu desenvolver muito bem. E aqui, cara, é triste eu dizer isso, mas definitivamente eu não consegui me apegar a nenhum personagem. Eu acho que é o primeiro filme da Marvel que, assim, literalmente eu não consegui me apegar a ninguém. Não tem um personagem no filme que eu falo, caramba, cara, esse cara tá legal, essa personagem tá legal. Tem alguns bons momentos ali com a personagem da Angelina Jolie que eu achei interessante, mas a impressão que dá é que a Angelina Jolie ela tá ali no filme como um ponto de segurança para a diretora. Porque a Angelina Jolie ela tem uma vasta experiência aí com filmes e tudo mais, uma carreira aí muito sólida, digamos assim, em Hollywood. Então ela tá ali mais como uma figura para dar força ali para aquele elenco. Além do mais, você tem um péssimo aproveitamento dos próprios Eternos em si. Por exemplo, ó, a gente tem um personagem aqui que é o personagem do Kit Harington ali do Game of Thrones. Cara, ele é jogado na trama ali praticamente no começo do filme, você esquece dele completamente pra lá no final do filme, quando você nem lembrava que ele existia, ele de repente retorna como se nada tivesse acontecido. É evidente que, assim, existe uma justificativa e tudo mais, mas é mais uma prova pra mim de um personagem jogado pra escanteio, porque o que a gente vai fazer com ele? Vamos descartar, não tem o que falar dele, o nosso foco são os Eternos, são os Celestiais e tudo mais. Então, assim, na minha opinião, a parte de desenvolvimento de
de personagens foi muito precária. Saindo da parte dos personagens, uma outra crítica que eu tenho que fazer é do próprio desenvolvimento da história do filme. Aqui em Eternos, a impressão que você tem é que você está assistindo dois filmes, porque você tem um foco muito grande, mas muito grande em flashbacks para dar uma explicação de quem são os Eternos, todas as eras e os tempos, todos os acontecimentos dos quais eles estiveram presentes, e aí você sempre tem aí a história trazendo para o nosso presente. Então praticamente você tem, por exemplo, uma cena de flashback, volta para o presente, aí você tem uma cena tantos dias depois ou tantos dias antes, volta para o presente, aí você tem uma cena não sei quantos mil anos antes de Cristo, volta para o presente, e isso é feito tantas vezes, cara, tantas vezes que chega a encher o saco, sinceramente, porque você tá focando ali, você tá extremamente focado na história, no desenvolvimento, vamos voltar lá pra trás pra trazer a história. Então assim, por que não ter feito um filme antes só de origem dos Eternos, contando só a origem deles, todos esses acontecimentos aí do passado, para que você pudesse se apegar aos personagens? Então isso acaba sendo pra mim uma falha. O filme ele acaba melhorando bastante ali nos últimos 40 minutos, meia hora, com um plot twist assim, que eu achei até interessante. As cenas de ação elas são bem feitas, apesar que a Chloe Zhao ela não tem experiência com filmes de ação. No currículo dela ela tem 3 filmes que seguem ali a mesma cartilha do Nomadland e nenhum deles ali é focado em ação. E aqui ela tem uma grande produção de Hollywood em mãos, de um grande estúdio que é especializado na tal da Fórmula Marvel. E falando em Fórmula Marvel, na minha opinião, sim, esse é o filme que eu acho que mais destoa daquela fórmula conhecida da Marvel e tudo mais. Sim, você tem as piadinhas, você tem tudo isso, mas ele é um filme que ele foge um pouco disso e isso acabou me agradando um pouco, porque os filmes da Marvel, a impressão às vezes que dá é que são os mesmos filmes com outras roupas, com outras skins, digamos assim. E esse filme aqui ele destoa bastante, até mesmo pelos visuais. Os visuais ali dos próprios Eternos, o visual do filme no geral, construção de cenários, a fotografia ela é muito bonita, muito interessante e acaba destoando. Se você fizer uma comparação com os filmes da Marvel, sei lá, se você comparar com o Homem de Ferro, que é um filme de origem, Capitão América, parece assim, literalmente que é um outro universo, sabe? Preciso fazer uma outra crítica aqui também, porque tem alguns personagens que destoam demais dos quadrinhos. Eu sei que é uma adaptação, eu mais do que ninguém entendo que uma adaptação é literalmente, entre aspas, uma adaptação. É um ponto de vista do autor desses personagens, mas tem personagens aqui que destoam demais, cara, por algumas decisões de roteiro que sinceramente não me agradaram, como por exemplo o personagem Kingo, que na história dos quadrinhos ele é japonês, ele é um samurai, ele é um ator de cinema. Aqui ele também é um ator de cinema, mas ele é indiano e tudo mais. A questão não é ele ser indiano, mas destoa demais, é muita brincadeira. Cara, pensa assim, ele não é um samurai. Pega o Johnny Cage do Mortal Kombat. É praticamente você pegar o Johnny Cage e colocar aqui. Ele tenta ser o alívio cômico aqui desse filme, mas piadas sem graças, forçadas em momentos que tipo assim, caramba, vamos todos morrer, mas temos tempo pra fazer uma piadinha. Eu não gostei. Mas calma lá, meu amigo, antes de você dar dislike no vídeo, Eternos também não é uma porcaria total, não é um filme assim tão desprezível, digamos assim. O filme visualmente é muito interessante, o design dos personagens é muito bom, o filme é muito bonito, ele tem todo um aspecto épico, grandioso. Como eu falei pra vocês, ele destoa muito dos outros filmes da Marvel, como se literalmente eles fizessem parte aí de outro plano, sei lá, cara, alguma coisa assim, porque é um negócio assim muito diferente mesmo. Gostei também do plot twist que teve, conforme eu falei anteriormente pra vocês. Eu acho que deu uma pimentada ali na trama, melhorou, acabou tipo me surpreendendo, porque assim, literalmente eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Evidentemente que não vou dar spoilers pra vocês, mas é uma coisa positiva que eu tenho que dizer sobre Eternos. Outra coisa positiva também são os efeitos. Gostei bastante dos efeitos visuais, dos efeitos especiais. Tem sim aquele uso ali de CG, não tem jeito, mas aqui nesse filme eu acho que ficou bem. Não ficou uma coisa muito forçada, uma coisa muito exagerada, até porque assim, o filme ele é todo exagerado, digamos assim, em questão de proporções. Se você for pegar, volto a dizer, filmes anteriores da Marvel e comparar com Eternos tá em outro mundo, cara. É tipo assim, é um negócio que destoa demais ali dos outros filmes da Marvel em questão de proporções. Vocês vão entender quando vocês assistirem. Outra coisa positiva também que eu tenho que dizer é principalmente a primeira cena extra ali, né? A primeira cena pós-crédito, que eu achei muito interessante. Evidentemente também não vou dar spoiler pra vocês, mas já dá pra gente ter uma noção aí de um futuro próximo, digamos assim, principalmente dentro aí do universo dos Eternos e até mesmo
mesmo no universo cinematográfico da Marvel como um todo. Achei muito interessante a cena pós-crédito. Mas então, finalizando, pessoal, Eternos é um filme que perde uma oportunidade muito grande de apresentar esses personagens desconhecidos e fazer com que eles se tornassem interessantes, pelo menos ao meu ponto de vista. Acho que o filme ele peca demais, ele acaba sendo muito arrastado porque praticamente são dois filmes em um. É muita preocupação com o que aconteceu no passado e isso deve ser mostrado para você entender quem são os Eternos, mas também é um tempo muito grande perdido aqui no que está acontecendo no presente. E essa transição exagerada, passado, presente, toda hora, o filme inteiro, acabou me desagradando bastante, além de alguns personagens terem destoado muito e eu, pela primeira vez no filme da Marvel, não ter conseguido me apegar a praticamente nenhum personagem. Então é por isso que eu fecho Eternos com a nota 6. Então é isso aí, pessoal, quero saber o que vocês acharam. Eu sei que eu vou ser muito criticado porque a galera é muito fã da Marvel, mas sinceramente eu não curti o filme, eu queria ter curtido, assim, fui de coração aberto mesmo, mas infelizmente ele foi um filme que desde os trailers ele não estava me agradando muito, alguma coisa estava errada e infelizmente é um dos pontos baixos, fracos da Marvel, que eu espero que nos próximos filmes dos Eternos, e até mesmo se eles forem aparecer em alguma coisa ali junto com Vingadores ou algo assim, isso venha a ser melhorado e tudo mais. O filme não é só problemas, mas evidentemente ele poderia ser melhor. Então, pessoal, agradeço a todos vocês. Antes de irem embora, por gentileza, não se esqueçam de deixar aquele like que ajuda demais o Zenkai, se inscrever no canal que é extremamente importante e clicar no sininho de notificações para que você receba todo e qualquer conteúdo que surgir aqui no Zenkai, beleza? Eu vou ficando por aqui, grande abraço, eu sou o Nan e falou!